Dizem que o amor pode ser cego, mas às vezes ele também é surdo, mudo e perigosamente ingênuo. Principalmente quando entra em cena aquele trio clássico: mentiras, traição e um plano que parece tirado de um roteiro de crime barato, mas que infelizmente foi real. Muito real. A história que eu vou contar pra vocês hoje, ela aconteceu na Austrália, mas poderia ter sido em qualquer lugar do mundo. Uma mulher comum, uma vida aparentemente tranquila, até que tudo virou de cabeça para baixo da forma mais sombria possível. Então temos um desaparecimento misterioso, uma descoberta chocante e por trás de tudo isso, segredos guardados a 7 chaves que, bem, não ficaram escondidos por muito tempo, como vocês vão perceber. O caso que você vai conhecer agora parece ficção, mas foi notícia de jornal. E deixou o país inteiro em choque, questionando até onde o ser humano é capaz de ir em nome de um sentimento que ele jurava ser amor. E se prepara, porque o que vem a seguir é tão absurdo que parece inventado. E sim, esse é um daqueles casos que todos nós iremos passar muita raiva. Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais e, de vez em quando, eu falo sobre outras histórias como creepypastas, contos de terror e, mais umas coisinhas aí. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se aparecer a opção de hypar o vídeo, hypa porque deve ser coisa boa. E caso você tenha alguma sugestão de casos criminais, contos do creepypasta ou até mesmo relatos bizarros do Reddit, é só comentar aqui embaixo que eu tento trazer o mais rápido possível. E mais uma coisinha, eu irei trazer, de volta, reviver o falecido depois da meia-noite. Então, se você tem aí uma história real de algum caso criminal ou uma história sobrenatural que aconteceu com você, com sua família ou até mesmo na sua cidade, é só enviar por e-mail ddmeanoitestories@gmail.com. Lembrando que gostamos aqui de detalhes, o que não necessariamente significa que precisa ser um e-mail longo, mas quanto mais detalhes você der, melhor para a compreensão minha e dos ouvintes. Então, podem enviar as histórias, tá? Eu já separei algumas para o nosso primeiro vídeo de retorno, mas eu já estou falando demais e o caso de hoje é extremamente irritante, estressante e insano. Eu já queria trazer esse caso há literalmente 5 anos, quando eu vi no canal da Bella Fiore. Eu vou deixar até o link do vídeo que ela fez aqui na descrição para quem quiser assistir lá. E aí eu ficava empurrando, gente, porque às vezes eu vou empurrando alguns casos porque eu acho que eu ainda não tenho a capacidade de fazê-los. E aí esse ano eu voltei para o caso de hoje, fiz o roteiro, que foi meio caótico também, por isso que deu uma atrasada, mas é isso. Pega aí o seu copinho com açúcar, super recomendado, porque, muitos ódios. Então, chega de blá blá e vamos pro caso de hoje. Era uma rua escura, isolada. Não havia ninguém por perto, exceto um carro estacionado no meio do quarteirão. Os vidros estavam embaçados por dentro, como se escondessem alguma coisa, e o silêncio ao redor só deixava tudo ainda mais estranho. Durante o dia, as ruas ao sul do Jardim Botânico de Melbourne, em Victoria, ficam cheias de turistas e corredores animados, mas à noite, assim como a grande maioria dos lugares, tudo muda. O cenário vira outro. E na madrugada de quinta-feira, dia 10 de fevereiro de 2005, isso não foi diferente. Era 1h30 da manhã. E apesar do calendário ainda marcar verão, o frio adiantado do outono já tinha empurrado a maioria das pessoas para dentro de casa, com seus cobertores, deitadas em suas camas. 2 trabalhadores que passavam ali com um caminhão de varrição de rua acharam que já sabiam o que estava rolando. Um carro sozinho, vidros suados, nenhuma alma viva por perto. Aquela parte ali da rua Dallas Brooks Drive, depois que escurecia, ela tinha toda a pinta de lugarzinho para encontros amorosos. Se é que vocês me entendem. Era basicamente o lugar que a galera ia, estacionava o carro e fazia oba-oba.
chucunachaca, safadezas. Comenta aqui embaixo outros nomes interessantes pra isso que eu estou tentando descrever de uma forma que o YouTube não tire meu dinheiro. Ah, furunfada. Furunfada é ótimo também, né? Que mais? Comentem aqui, agora eu tô muito curiosa. Mas enfim, a estrada, cercada por carvalhos imensos, eucaliptos e coníferas, serpenteava de forma discreta até os parques às margens do rio Yarra. Era uma das ruas mais tranquilas dos arredores do Jardim Botânico, e Melbourne, vai lembrar, é a segunda maior cidade da Austrália. Então, vendo aquela cena do carro abandonado, o motorista da varredeira encostou atrás do carro, colocou o caminhão em ponto morto e jogou os faróis direto no para-choque do sedã, que era um vinho escuro, bem conservado. Eles esperaram ali por 1 ou 2 minutos, achando que a presença deles ia fazer o motorista sair dali correndo, né, por serem pegos no flagra, mas nada aconteceu. Então, eles contornaram o carro e seguiram o trabalho. Eles não sabiam, mas tinham acabado de esbarrar no ponto central de um dos casos criminais mais bizarros da Austrália. E esse carro só será reportado 3 dias depois, no dia 13 de fevereiro, o que é extremamente triste, porque vocês vão descobrir que se isso tivesse acontecido antes, o final dessa história poderia ter sido muito diferente. E sim, amigos, estamos de volta à Austrália. E se você já é velho aqui no canal, você sabe que eu tenho um certo fascínio por crimes que aconteceram por lá. Porque, sinceramente, eles são sempre completamente insanos. Então, se prepara, porque para entender essa história maluca, a gente vai precisar voltar lá pro comecinho. Vamos lá. Maria Corp nasceu como Maria Matilde Martins no dia 14 de janeiro de 1955, na ilha ensolarada da Madeira, em Portugal. A ilha já era famosa pelas paisagens de cartão postal, pela hospitalidade e pelo turismo. Além disso, parece também que tem vários vinhedos charmosos, plantações de laranjas cobertas de névoa, águas cristalinas e geladas. E, obviamente, tudo isso aí atraía e ainda atrai gente do mundo inteiro. Mas essa versão moderna e romântica da ilha foi uma que Maria quase não conheceu. Para a jovem Matilde, como ela era chamada por lá, a vida naquele paraíso estava longe de ser fácil. E eu disse paraíso entre aspas apenas porque na época não era, tá? Hoje em dia, não sei. Se você é de Portugal, comenta aqui. E se você mora aí na Ilha da Madeira, comenta também. Se você já foi, já visitou, para ver se realmente é um paraíso. Mas voltando para a história. Maria era uma entre 12 filhos de Moisés Martins e Maria de Jesus Lebana. Sim, você ouviu certo. 12 filhos. Imagina o trabalho, imagina a bagunça, imagina os gritos, imagina o caos. Imaginou? Eu também. Eu enlouqueceria, isso aí eu não tenho nem dúvidas. A família morava em um vilarejo rural chamado Primeira Lombada, e aqui a gente já pede um pouco assim de desculpa, porque na última vez que eu fiz um caso de Portugal neste canal, eu pronunciei os nomes errados dos locais. E assim, talvez eu pronuncie ainda, então já peço perdão aqui caso isso esteja acontecendo. E esse vilarejo de Primeira Lombada fica na região norte da Ilha da Madeira. Ela e os irmãos cresceram em um ambiente tão simples que beirava a vida camponesa mais crua possível. Em plena década de 50, na parte isolada da ilha, conforto, meus amigos, era luxo. Nada de telefone, nada de televisão e nem sequer água encanada. Toda a água que usavam vinha de um poço. E qualquer casa que tivesse banheiro dentro de casa era considerada rica. Pois é, bem triste, mas é a realidade de muitos até hoje. Não só em Portugal, mas aqui mesmo no Brasil. A família dela era uma das mais abastadas, entre muitas aspas, do vilarejo, porque tinha uma das maiores fazendas da região, mas a casa deles era basicamente um bloco de concreto de 2 andares. Além disso, eles tinham poucos móveis, chão sem carpete, e isso só para você ter uma noção de que, mesmo sendo os mais ricos da vila, novamente entre muitas aspas, eles ainda eram extremamente pobres. A vida também foi cruel com os pais de Maria. Filipa, como a mãe dela era conhecida, teve 12 filhos, como eu mencionei, mas 2 não sobreviveram à infância. O acesso à saúde era precário e o isolamento da vila fazia com que qualquer emergência virasse tragédia. Então, Maria cresceu com 9 irmãos vivos, sendo 3 meninos e 6 meninas. As outras crianças da vila zombavam deles, principalmente quando viam os irmãos carregando fardos gigantes de feno e lenha morro acima, a caminho da fazenda.
O que é curioso, considerando que, como eu falei, eles eram uma das famílias que tinham uma condição levemente melhor do que os outros, mas enfim. Maria, mesmo pequenininha, nunca fugiu do trabalho pesado não, tá? Ela sempre fazia as coisas direitinho, com apenas 8 anos. Ela ia lá, carregava cargas tão grandes que o corpo dela sumia por trás dos feixes. Só dava pra ver os pezinhos andando. Desde cedo, ela mostrava uma força de vontade que viraria uma das marcas registradas dela mais tarde. Quando não estava na escola, ela e os irmãos estavam trabalhando na fazenda. Momentos de lazer eram bem raros, mas ainda assim, entre uma tarefa e outra, eles conseguiam roubar uns minutinhos para brincar. Eram sempre coisas simples, mas que para eles significavam o mundo, como ficar cantando juntos, fazer brincadeirinhas, se abraçarem, bem coisa de criança e de irmãos mesmo. E a fazenda era tudo para a família. Era o que colocava comida na mesa, e se alguma tarefa não fosse feita, o castigo vinha na forma de surra. Às vezes do pai, às vezes da mãe, que era ainda mais temida. Filipa tinha um temperamento bem forte, tá? E Maria, como a gente vai ver mais pra frente, herdou uma personalidade intensa. Mas na infância, ela era quieta, tímida, recolhida e sempre na dela. Ela também cresceu em um tempo em que o catolicismo era mais do que religião, era literalmente a única fé ensinada nas escolas públicas. E por esse motivo até que ela recebeu o nome de Maria, e várias pessoas na ilha tinham o nome de Maria. E desde muito nova ela aprendeu que casamento era pra sempre. Divórcio? Isso nem se discutia. E foi com essa visão de mundo que ela cresceu. E como se não bastasse toda a luta e o sofrimento que ela e a família tiveram que viver, né, nessa fase, por conta da pobreza, Maria conheceu a dor da perda desde cedo. Primeiro, porque ela perdeu os irmãos ainda na infância, e depois, já adolescente, ela perdeu o grande amor da sua vida. O namorado, que se chamava Fernando, acabou morrendo na guerra, e isso a destruiu completamente. As irmãs chegaram a dizer que ela chorou por anos, e a dor foi tão profunda que em um certo momento ela confidenciou à irmã Rosa que ela achava que nunca mais conseguiria amar de novo. Mas depois de um tempo ela decidiu recomeçar do outro lado do mundo, ainda jovem, nos seus 20 e poucos anos de idade. Ela embarcou para a Austrália com seu novo marido, Manuel de Góes. Eles tinham se casado algum tempo após a morte de Fernando, quando Maria ainda tinha 19 anos de idade. E sim, ela ainda carregava as cicatrizes da perda, mas mesmo assim ela escolheu amar de novo e dali mais uma chance para o amor, e também o fato de que essa chance, né, de se casar muito jovem, naquela época também era uma forma de mudar de vida, de ter uma condição financeira um pouco maior, principalmente eles indo para a Austrália. Naquela época, Portugal não era o lugar mais promissor. O desemprego estava lá no alto e quase todo jovem que sonhava com a vida melhor fazia as malas e ia embora. A maioria dos irmãos de Maria escolheu destinos mais próximos. Rosa foi para a Venezuela, alguns outros se espalharam pela Europa, mas Maria foi ousada. Pegou o globo, virou do avesso e foi parar logo na Austrália. E os pais, por mais que eles sofressem, né, com a distância, eles entenderam, porque naquela época você seguia para onde tivesse trabalho, onde tivesse dinheiro, onde desse para construir alguma coisa. O casal então se estabeleceu na cidade de Victoria, em uma região chamada Coolaroo, nos arredores de Melbourne. Depois se mudaram para Greenvale, porém nenhum dos dois falava uma única palavra em inglês. Talvez o básico, tipo The Book is on the Table. Mas Maria, determinada como sempre foi, ela foi lá, arregaçou as mangas e aprendeu o idioma na força do ódio, entendeu? E mais do que isso, ela, na verdade, se apaixonou pelo novo país, pelas possibilidades, pela chance de, enfim, viver bem. Para ela, era o começo de uma nova vida. Já para Manuel, bom, nem tanto. Ele sentia falta de casa e ele queria voltar. O plano dele era mais prático, né? Trabalhar por uns anos, juntar uma grana e voltar pro conforto de Portugal. E era isso, e pronto. Mas, apesar das visões diferentes, o casamento foi seguindo firme. E em 1978 nasceu a filha do casal, Laura Martins de Góes. E para quem via de fora, eles eram um retrato da família feliz. Maria adorava cuidar do jardim e conversar com os vizinhos por cima da cerca. Manuel era mais na dele, talvez por ainda não dominar o inglês. Mas, no geral, eles levavam a vida tranquila. Tinham empregos estáveis em fábricas, uma casa simples, uma filha linda. E eles construíram tudo do zero, então eles estavam super orgulhosos disso. Tudo indicava que ali poderia estar o felizes para sempre que Maria merecia.
Só que, né? A vida adora um plot twist. Em 1987, tudo desmoronou. Manuel teve um ataque cardíaco e morreu, quando Laura tinha apenas 9 anos de idade. E Maria, mais uma vez, viu o amor da vida dela ir embora. Mais um luto, mais um recomeço. Foi aí que surgiu Joseph William Corp, ou como ficou conhecido, só Joe, o terceiro grande amor de Maria. E o responsável por transformá-la na protagonista de um caso que ninguém nunca mais esqueceria. Maria e Joe se conheceram em uma fábrica de pneus, onde ambos trabalhavam, e foi em 1990 que eles começaram a se envolver. Só que tinha um pequeno, minúsculo detalhe. Joe era casado. Pois é. Nada simples. Então, vamos entender quem era esse tal de Joe Corp. Joseph Corp, mais conhecido apenas como Joe Corp, nasceu no dia 4 de fevereiro de 1958 em Lake Bolga, uma cidadezinha no interior de Victoria, na Austrália. Ele era um entre 5 irmãos, Gust, Val, Kevin e Leanne. A mãe dele, Florence, era da comunidade Corey e o seu pai, August, era austríaco. A família se mudou para a cidade de Swan Hill quando ele ainda era pequeno, que é uma cidade ali do lado, com o mesmo TED e o mesmo cenário de filme antigo. Nada para fazer. Absolutamente nada. Ele estudou em uma escola católica e depois em uma escola técnica, mas estudar não era muito com ele, não. Joe curtia mais esportes, sair com os amigos, dar umas voltas de bike e viver o famoso modo adolescente despreocupado, que só queria se jogar na farra e curtir a noite adoidado. Ele chegou a trabalhar em supermercados, postos de gasolina, até que em 21 de maio de 1975 ele se alistou no exército australiano. Na falta de opção, o exército pelo menos oferecia o básico: comida e cama. Mas adivinha, não durou muito tempo não. Joe era apegado demais à família e aos amigos. E claro, a namorada da época, Leonie Stewart. Tão apegado que ele simplesmente sumiu do quartel por 28 dias para ficar com ela. Obviamente, ele foi multado, levou punição, voltou e fez tudo de novo. Resultado, ele foi oficialmente expulso em março de 1976. Conclusão, Joe era tão fiel ao amor que ele largou até a farda. Podemos dizer isso. Joe amava amar, digamos assim. No dia 3 de fevereiro de 1977, ele e Leonie se casaram em um cartório em Melbourne, quando ele tinha 19 anos e ela 18. Rapidamente, os dois começaram a vida juntos em um apartamento pequeno, e depois eles foram para o bairro de Craigieburn, nos subúrbios. Então, Joe começou a trabalhar na fábrica de pneus Dunlop e Leonie virou mãe em tempo integral. Já que os dois tiveram 2 filhos, Mia em 1977 e Stephen em 1980. Mas Joe não era exatamente o marido do ano, como vocês puderam perceber, considerando que eu falei que ele era casado quando ele começou a se envolver com Maria, né? Mas tem mais coisa, sempre tem. Além ali das escapadinhas, ele era super possessivo. Leonie e a filha não podiam usar maquiagem, vai que algum homem olhasse, né? Mas, curiosamente, elas não se incomodavam tanto com isso. Mia até dizia que a rigidez do pai ajudou elas a virarem pessoas melhores. E Joe ainda tinha o hábito de ligar 3, 4 vezes por dia, talvez 5, do seu trabalho, só para lembrar Leonie de buscá-lo. E para dizer eu te amo, claro. Romântico ou controlador? Fica aí o questionamento. Pra mim é uma baita red flag, né? Tá assim, ó, brilhando. Fanático ali por esportes, ele transformou o quintal de casa em um campo de cricket com placar e tudo. E aqui vai eu tentar explicar a você o que é cricket, de uma forma que eu entendi. Que pode, assim, ser completamente deturpada e errada, mas pelo que eu entendi é uma mistura, assim, de beisebol com futebol. Onde você tem o negócio do beisebol, que você usa o capacetezinho, você tem o taco, mas a bola ela fica mais perto do chão que nem o futebol, mas não tão no chão que nem o futebol, entendeu? Mas aí ela fica mais perto do chão. Aí você vai batendo com taco, entendeu? Eu espero que vocês tenham entendido, mas eu vou deixar a imagem na tela caso vocês estejam vendo o vídeo no YouTube ou até mesmo uma versão de vídeo pelo podcast, tá? Foi péssima na explicação, eu sei, eu sou péssima em esportes. Mas enfim.
Joe também treinava os times da região, levou o sub-18 do Craigieburn Football Club a 2 títulos no fim dos anos 80 e depois fez o mesmo com o time reserva. Ele também jogava basquete com os colegas da fábrica, que mais tarde virou South Pacific Tires. O nome que era Dunlop virou esse nome aí que eu falei pra vocês. E claro, era torcedor enlouquecido do Collingwood Magpies. E como um verdadeiro viciado em futebol, ele vivia nos estádios, sabia tudo de futebol australiano e era uma verdadeira enciclopédia ambulante de chuteiras e bolas. Pra quem via de fora, Joe era o tio legal, o chefe camarada, o cara simpático da vizinhança. Mas pra quem o conhecia melhor, ele era vaidoso, cheio de si, um pavão ambulante. E ele se achava irresistível, tá? Tipo assim, muito irresistível. Muito. Ele falava com orgulho das suas conquistas, das amantes, das escapadas. Tudo isso era compartilhado com seu irmão Gust, que sabia de tudo, de cada detalhe picante, enquanto Joe ainda era casado com Leonie. Para as mulheres que cruzavam o caminho de Joe Corp, ele era praticamente um galã de novela das 8. Irresistivelmente charmoso, bonito, em um estilo duvidoso e cheio de lábia. Sabia exatamente o que dizer, especialmente se a frase fosse bem cafona. Ele era o tipo de homem que soltava aquelas pérolas clássicas como Você caiu do céu, mas acho que foi só pra mim. Você ilumina minha vida mais do que qualquer estrela. Você não é o Google, mas tem tudo que eu procuro. E claro, a campeã quando ele dava um presente para uma de suas amantes. É só algo bonito, pra uma mulher ainda mais bonita. Sim. Esse era o nível e aparentemente funcionava. Agora como? Eu realmente não sei. Como eu falei, Joe e Maria se conheceram na fábrica de pneus onde os dois trabalhavam, ali nos arredores de Melbourne, em 1990. E como eu já disse antes, Joe ainda era casado com Leonie nessa época. A grande dúvida aqui é, Maria sabia? Eu, pessoalmente, acho que não, pelo que conhecemos dela. Parece mais provável que ela tenha sido enganada no início, e na minha cabeça existem 2 cenários possíveis. No primeiro, Joe se aproximou, contou uma historinha triste do tipo, meu casamento acabou faz tanto tempo, só estamos esperando os papéis. Ou aquele outro clichê, estou esperando meus filhos crescerem para sair de casa. Aquela ladainha básica de homem comprometido que não quer se divorciar da esposa, mas também não quer se comprometer 100% com a amante. Mas não quer terminar com a amante também, ele quer tudo. Esse era Joe. No segundo cenário, Maria só descobriu que ele era casado quando já estava envolvida demais. Ou talvez só soube depois que ele já tinha mesmo se separado. A questão é, a gente não sabe ao certo. E sem fatos, não dá pra julgar. Mas, pelo que eu encontrei nas fontes, ela realmente não sabia. Fato é que Joe já tinha reparado em Maria muito antes de eles trocarem qualquer palavra. Ele a via de longe, cruzando a fábrica com aquele jeito determinado. Trabalhava duro, vivia na correria, e aos olhos de Joe, isso só deixava ainda mais atraente. Com o tempo, Joe foi transferido para o setor dela como gerente, e segundo ele mesmo, foi Maria quem o ensinou tudo naquela área. Logo, eles estavam almoçando juntos com frequência, e daí para se envolverem de vez, foi um pulo. O relacionamento foi rápido e intenso, tão intenso que, em um belo dia, Joe Corp simplesmente acordou, entrou em casa e terminou tudo com Leonie. Assim, do nada. Ele apenas chegou lá, disse que o casamento tinha acabado e que queria o divórcio. E detalhe, Leonie estava no meio do café da manhã com os seus filhos e ainda estava em luto porque 2 membros da família dela tinham morrido naquela mesma semana. E Joe? Joe tinha passado a noite fora, tá? E quando questionado sobre onde esteve, ele apenas respondeu, você devia saber, como se fosse óbvio. Leonie, mais tarde, olhando para trás, disse que hoje ela percebe que havia sinais. Joe já tinha mencionado Maria antes, disse uma vez que ela o convidou para ir a um evento de futebol, e Leonie respondeu na época que ela devia levar o namorado dela. Mas, tirando isso, era praticamente a segunda vez que ela ouviu o nome de Maria. Se foi Maria que foi atrás de Joe, ou o contrário, pouco importa, o resultado foi o mesmo. E para completar o combo do mau gosto e da falta de noção e empatia, Joe ainda teve a cara de pau de justificar a separação dizendo que, após a morte dos parentes de Leonie há 2 dias atrás, ele percebeu que a vida era curta demais e que ele precisava viver. Enfim,
Joe e Maria se casaram no dia 26 de outubro de 1991 em uma cerimônia bem pomposa, e em 1993 tiveram o único filho do casal, Damian Corp. No fim dos anos 90, Maria levou Joe e os filhos para conhecer sua terra natal, em Portugal, porque, obviamente, ela queria apresentar o novo marido à família, que ainda não conhecia. E olha, pela primeira vez em muito tempo, a antiga Matilde parecia feliz. Verdadeiramente feliz, tá? A sua irmã mais próxima enxergou ali uma mulher apaixonada e completamente obcecada pelo novo maridão. A família até se impressionou com a alegria de Maria, mas não exatamente com Joe. Era bem óbvio quanto ela estava orgulhosa do marido e dos filhos, mas os seus parentes ficaram meio com o pé atrás em relação a ele. Rosa, a irmã de Maria, disse que Joe ficava visivelmente incomodado quando ela falava em português. Afinal, ele não entendia uma palavra, o que é um pouco compreensivo, né? A pessoa ficar um pouco meio deslocada, assim, só que o que ele queria? Que ela não falasse com eles? Porque eles não falavam inglês, né? Mas, ok. E eles também perceberam que ele parecia desencorajar a esposa de se conectar com a família do jeito que ela normalmente faria. Ele até parecia simpático, mas tinha alguma coisa ali que não estava convencendo. E apesar das suspeitas, ninguém disse nada. Maria estava feliz e isso era o que importava naquele momento. Mas olhando de fora, né? Vamos combinar que isso já acende assim alguns alertas. Maria estava toda animada para apresentar o homem que amava para a família. E ele, um adulto, trancado no quarto ou isolado no canto, emburrado porque ela estava se aproximando das irmãs. Esquisito. Não? Só eu achei? Ok. Voltando para a Austrália, o casal foi morar na mesma casa de Greenvale, onde Maria já vivia com a filha do primeiro casamento, Laura, e eles pareciam uma família perfeita. Em 1998, eles compraram um terreno enorme de 5 acres, que assim, gente, é muito acre, é muita terra, e eles pagaram pouquíssimo. Não sei por que foi tão baixo, mas foi um valor, tipo assim, nada, entendeu? Foi tipo assim, água. Toma aqui um pouquinho de água para esse terreno. Foi basicamente isso. E ainda mais em um bairro muito bom chamado Milkenham. E logo eles começaram a construção da nova casa dos sonhos. E não era papo furado, não. Maria botou a mão na massa mesmo. Assentou tijolo por tijolo. Metaforicamente, tá? Ela não literalmente botou cimento lá. Enfim, vocês entenderam. E no fim, a casa virou um orgulho para ambos. Joe vivia se gabando com os vizinhos, dizendo que era a melhor casa da rua. E a mansão tinha apenas 5 quartos, 2 banheiros, uma garagem para 3 carros e uma entrada circular grandona. Mas tem mais. Portão de ferro, portas de madeira pesadas, entrada toda em azulejo, escada de madeira polida levando direto para a suíte master, um verdadeiro castelo suburbano. No quarto principal tinha até uma foto de casamento enorme pendurada sobre a cama queen, móveis de madeira chique por todos os lados, tudo muito bem decorado. E ali, né, tava basicamente estampado para quem quisesse ver. Era o orgulho da vida dos dois. Já do lado de fora, Maria plantava vegetais e criava ovelhas, porque era basicamente ali um retorno às suas origens, já que ela costumava fazer isso quando era uma criança, com a família em Portugal. E tinha até um pomar apelidado de Castelo Orchard. Era o ápice do relacionamento dos dois e o símbolo de que tinham vencido na vida. Tinha até uma capela também, Tinha muita coisa. Acho que tinha um cinema também. Gente, a casa era, tipo assim, enorme. Era não, acho que ainda tá de pé lá, né? Gigantesca. Uma mansão. Maria era conhecida por ser uma mãe dedicada, católica praticante e uma mulher trabalhadora. Ela sabia muito bem o que queria. Ela amava a família, tinha orgulho do lar que construiu e principalmente era apaixonada pelo filho Damian. E claro, né, pela filha Laura. E quem morava por perto dizia que ela era uma pessoa muito agradável e querida e uma vizinha chegou a descrevê-la como adorável. Mas claro, né, gente, nem todo mundo tinha a mesma visão, ninguém consegue agradar todo mundo 100%, e alguns achavam Maria meio dramática, um pouco centrada demais em si mesma. Segundo uma das vizinhas, quando você puxava uma conversa, o assunto era sempre ela e um pouquinho mais dela. O que, convenhamos, realmente pode cansar um pouco. Mas, mesmo assim, para quem era da família e para todo mundo que a conhecia mais de perto, digamos assim, Maria era uma mulher amorosa, determinada e que se importava muito com os que amava. Ela era também religiosa até a alma,
Maria tinha um quarto exclusivo na casa só para orações, ela passava horas lá dentro. E ela também frequentava 2 igrejas, a Corpus Christi, no bairro de Greenvale, e a outra era a Our Lady Help of Christians in Brunswick, onde Damien era coroinha. O padre Stemlin, da paróquia local, se lembrava dela com uma presença marcante na comunidade. Se a fé de Maria vinha da doutrina católica ou de alguma ideia mais mística de divindade, aí, meus amigos, já é outra história. Porque apesar da religiosidade fervorosa, ela também gostava de consultar videntes, médiums e o que mais pudesse oferecer alguma direção, quando as coisas davam aquela apertada e você ficava tipo, meu Deus, o que vai acontecer? Joe Corp, inclusive, dizia que ela chegou a mandar ele usar óleos purificantes para expulsar o espírito do ex-marido falecido, Manuel, que, segundo ela, tinha encarnado nele. Pois é, imagina aí, você ali passando um óleo aromático, achando que tá só hidratando, e na real tá exorcizando o espírito do falecido. Bem relaxante, né? Tranquilizador, assim, que delicinha. Mas, brincadeiras à parte, a verdade é que a fé e destino tinham um lugar especial na vida de Maria. Quando o mundo parecia desabar, era ali, entre rezas e previsões do além, que ela buscava a resposta. E tudo parecia perfeito. Um conto de fadas moderno. Maria finalmente tinha conseguido trazer um pedacinho da infância rural dela para a vida adulta, mas agora sem a pobreza que marcou a juventude. Em vez de carregar fardos de feno na cabeça, ela plantava legumes no quintal da casa de luxo. Tinha 2 filhos que amava, uma vida muito confortável, e um marido que parecia ter deixado as puladas de cerca no passado. Joe, inclusive, jurava de pés juntos por seu irmão Gust, que estava tudo certo no casamento e que não traía Maria. Sendo que, no passado, Gust era o seu maior confidente. A família poderia ter vivido para sempre com uma família de comercial de margarina. Mas, infelizmente, uma enorme tragédia os atingiu e no dia 9 de fevereiro de 2005, Maria Corp simplesmente desapareceu. Naquele dia, Maria deveria buscar o filho, Damien, na Greenvale Primary School, em Melbourne, mas nada dela aparecer. Enquanto os outros pais vinham e iam com seus carros, enchendo e esvaziando o estacionamento, Damien ficou ali, parado, esperando, até perceber que tinha sido esquecido. 3h45, o último sinal do dia. As crianças remanescentes foram levadas para a administração da escola, onde ficariam até alguém buscá-las. Damien, com a paciência surpreendente, ele apenas foi até a secretaria, puxou da agenda o número de contato dos pais e pediu para que eles ligassem para sua mãe. Eles ligaram, Maria não atendeu. E isso era muito estranho. Na verdade, era totalmente fora do normal. Maria nunca tinha deixado de buscar o filho. Ele era o orgulho e basicamente a razão do seu viver. Ela sempre saía do trabalho às 3h30 e às 3h45 em ponto, ela já estava nos portões da escola. Não aparecer era inédito. A funcionária da escola, então, ficou preocupada, ligou para Joe Corp às 4h23 da tarde e ele atendeu. E então, quando ficou sabendo o que estava acontecendo, ele disse que iria buscar o filho imediatamente. Alguns minutos depois, Joe chegou, pegou o filho e o deixou em casa na propriedade de Milkenham. Depois, ele saiu por um tempo, provavelmente para ir até o trabalho e explicar o que estava acontecendo, já que ele precisaria ficar com o filho e não teria como passar o dia inteiro trabalhando. E no caminho, ele cruzou com a enteada, Laura, que estava voltando para casa. Ela até ouviu passando, mas não achou nada estranho. E foi só quando ela entrou em casa que Laura estranhou que Damien estava sozinho e perguntou por que a mãe dele não tinha ido buscá-lo. Ele respondeu que Joe pegou na escola e disse que voltaria logo. E aquilo ali acendeu um pequenininho sinal de alerta em Laura, mas não o suficiente para se desesperar, então ela apenas seguiu a vida. Ligou o computador e começou a procurar algumas músicas online. Momentos depois, comprometido, Joe voltou. Ele chegou dizendo que não sabia onde Maria estava, que tentou ligar, mas que o celular parecia desligado. E ele disse que saiu dirigindo ali, pelos bairros próximos, achando que ela poderia ter ficado presa na estrada por conta de algum problema no carro. Vai que o pneu furou, acabou a gasolina, ou sei lá, eu não entendo de carro. Então vai que qualquer outra coisa aí aconteceu e o carro parou de funcionar. E ele estava visivelmente preocupado. Já Laura apenas achou que a mãe tivesse ido fazer compras ou talvez tivesse ido ver sua terapeuta. Nada alarmante, pelo menos não por enquanto. Só que é aquilo. O tempo foi passando e nada de Maria. E conforme os minutos iam passando e nenhum sinal da esposa, Joe começou a ficar cada vez mais inquieto. E por incrível que pareça, pasmem, ele foi até a polícia no mesmo dia. Sim,
Diferente de milhares de outros casos que a gente vê aqui no canal, onde os maridos esperam dias para agir, porque, sei lá por quê, ele foi à delegacia de Craigieburn a apenas 10 minutos de casa e relatou o desaparecimento da esposa. E era 7h40 da noite quando ele falou com o policial de plantão, que era o agente Ulrich Slovak. Joe, então, contou toda a história. Ele disse que Maria nunca deixava de buscar o filho e que isso era extremamente estranho. E ele mencionou que eles estavam passando por alguns problemas no casamento. Ele também disse que ela estava andando meio deprimida nos últimos dias, mas assim, não era nada muito grave, mas como ela estava desaparecida, ele achou importante informar, já que tudo parecia estranho demais. O policial começou as investigações ali mesmo, naquela mesma hora. Ele tentou ligar para os amigos e colegas de Maria com os contatos que Joe havia deixado, ligou para o local de trabalho dela, a fábrica de meias calças Kaiser Hosiery, no bairro de Colaru, mas ninguém conseguia confirmar se ela apareceu por lá naquele dia. Ele tentou também outros números, mas sem nenhum sucesso. Em casa, Joe também ligou para a fábrica e, mais nervoso, pediu para Laura levar Damian para dar uma volta e procurar a mãe. Enquanto isso, ele ligava para mais pessoas e pouco tempo depois, amigos e familiares que ficaram sabendo do que estava acontecendo e foram ficando preocupados, eles começaram a aparecer na casa e entre eles estavam os pais de Joe, Florence e Gust Corp, seu irmão Kevin e um casal de amigos de Maria. Foi aí que as primeiras coisas esquisitas começaram a aparecer. E assim, vocês não estão nem preparados pro tanto de coisa esquisita que vai apenas aparecendo, tá? Se você não tá sentado, eu recomendo que você sente. Quando os investigadores foram ali e acessaram os registros telefônicos da família, eles descobriram que não havia nenhuma ligação feita por Joe para o celular de Maria. Nenhuma. Mas, ele não tinha dito que tentou? Lembra? Que tinha ligado para ela várias vezes, mas ela não atendia, que o celular dela devia estar desligado? Pois é, estranho, suspeito. E então veio o grande plot twist do início, assim, da virada. Aqui eu acho que é o marco do início do caos. Gust, o irmão de Joe, ligou para a polícia poucas horas depois do desaparecimento ser registrado. E amigos, ele abriu a boca. Segundo Gust, Maria poderia ter sido vítima de um crime. Ele contou que a filha dela, Laura, tinha ouvido um grito naquela manhã. E mais, ele disse que temia que o próprio irmão pudesse estar envolvido no desaparecimento da esposa. Já é pesado, né? Mas segura, porque vem mais. Muito mais. Joe tinha uma namorada. E não era qualquer relacionamento paralelo, não. Existiam vários e-mails suspeitos trocados entre Joe e essa mulher chamada Tanya Herman, que chamaram, assim, bastante atenção. E o detalhe, o ex-marido de Tanya tinha morrido recentemente em circunstâncias bem esquisitas, suspeitas. E Gus ali, o irmão, acreditava que Joe poderia estar envolvido nisso aí também. Imagina o seu próprio irmão achar que você está envolvido nisso tudo. Diz bastante, né? E com tudo isso aí, o policial Slovak e outros 2 colegas foram direto para a casa dos Corp em Milkenham. Joe, super solícito, recebeu os policiais e levou o grupo para dar uma volta pela casa. E quando perguntaram se ele conhecia alguém que pudesse não gostar de Maria, ele entregou o nome e o endereço de Tanya Herman, dizendo que sim, que eles tiveram um caso, mas que aquilo ali já tinha acabado, que era coisa do passado, que tinha sido uma coisa muito rápida, muito superficial, que eles nunca tiveram nada muito sério, aquela ladainha toda. Enquanto isso, uma amiga antiga de Maria, que era uma senhora que estava entre os que foram até a casa naquela noite, chamou os policiais de canto, né, e falou, vem, queridinhos, vem aqui rapidinho, deixa eu te contar um negócio. Ela soltou, assim, uma bomba. Ela disse que Maria estava pensando em pedir o divórcio e que Joe não era confiável. Ela foi bem clara em relação a esse último ponto aí, que ele não era confiável. Os policiais também conversaram com Laura, que confirmou ter ouvido um grito naquela manhã, mas Damian, por outro lado, não ouviu nada, mas como o casarão em que eles moravam era gigantesco, isso não significava muita coisa, um podia ouvir algo e o outro não, tranquilamente. E agora, com a falta de Maria em mãos, a polícia começou a patrulhar as ruas e áreas próximas. Eles passaram pela antiga casa da família, por onde Maria tinha amigos, e depois vasculharam o estacionamento da fábrica, onde ela trabalhava, mas nenhum sinal da mulher, nem dela, nem do carro, que era um Mazda, vinham. No dia seguinte, os helicópteros da polícia sobrevoaram a região de Milkenham em busca do veículo
E ao mesmo tempo, os investigadores começaram a checar o banco de dados das ligações feitas por Maria, mas eles não encontraram nenhuma pista. Eles verificaram hospitais, empresas de guincho e também o banco, e a última movimentação feita na conta pessoal dela foi 2 dias antes, que era um saque de $150. E aí veio o quê? Mais uma surpresa. O chefe de Maria na fábrica entrou em contato com a polícia e confirmou que ela não apareceu no trabalho no dia em que ela desapareceu. Mas ele também revelou algo ainda mais importante. No dia anterior, ela tirou a manhã de folga para ir ao tribunal local. O motivo? Aliviar os termos de uma ordem de restrição contra o próprio marido. Sim, você ouviu certo. Mais tarde, a polícia voltou a conversar com Laura. E aí veio mais uma revelação que deixou todo mundo chocado. E eu falei pra vocês que era uma revelação, uma descoberta, uma atrás da outra, que era bom vocês estarem sentados porque ainda não acabou. Acontece que Maria tinha avisado a filha que se algo acontecesse com ela, era pra chamar a polícia. Ela dizia isso desde que tinha pedido a ordem de restrição, na verdade, mas poucos dias antes do desaparecimento, ela disse que as coisas iam melhorar. Mas calma que tem mais um detalhe importantíssimo. Maria, prevendo que algo poderia acontecer com a sua saúde física, né, a sua integridade física, ela entregou um saco plástico cheio de provas para uma amiga chamada Gail Slade, pedindo que ela o entregasse à polícia caso algo desse errado. No sentido de, se algo desse errado, dela desaparecer, ou ela morrer, ou algo do tipo. E lá dentro, tinha uma verdadeira cápsula do tempo de um casamento desmoronando. Recibos suspeitos, uma foto de Tânia, uma mangueirinha de plástico meio estranha e o diário de Maria escrito em português com algumas frases em inglês. Também tinha um distintivo falso de policial com a foto do próprio Joe e um baralho de cartas de conteúdo adulto com instruções que, bem, não dá pra falar tudo aqui, né? Usem assim a imaginação pra vocês, era conteúdo mais 18. Mas o mais importante ali nem eram os objetos em si, era o gesto, a atitude. Maria claramente sabia que ela estava em perigo, e isso, por si só, foi tudo que os policiais precisavam para entender que não estavam lidando com um simples desaparecimento. Eles estavam diante de um caso muito mais sombrio e que apontava diretamente para Joe Korp e essa tal Tanya Herman. E foi no dia 10 de fevereiro que Joe e Tanya já eram considerados os principais suspeitos. Ou seja, tudo aqui aconteceu muito rápido. A dica recebida pela polícia local logo no início deu aos detetives uma trilha quente para seguir, e eles seguiram. Eles tinham 2 suspeitos em potencial, mas nenhum corpo. No dia seguinte, dia 11 de fevereiro, uma ligação anônima foi feita para o Crime Stoppers, que é uma linha direta da polícia para denúncias, e a pessoa do outro lado da linha disse que tinha visto uma foto de Maria Korp, a mulher desaparecida, em um site de anúncios de sexo com casais e solteiros. E mais tarde, Gust, o irmão de Joe, confirmou que Joe e Tanya tinham o mesmo perfil nesse site, onde buscavam encontros sexuais com outras pessoas. E o mais chocante, Maria também apareceu nesse site. A polícia, no entanto, acreditava que Maria nunca teria concordado com isso, né? Ela era uma mulher extremamente religiosa e provavelmente nem sabia que sua imagem estava lá. E outra coisa que Gust contou aos detetives foi que Maria havia mencionado alguns documentos que Joe a forçou a escrever. Nessas notas, ela era obrigada a declarar que estava mentalmente instável, sob forte estresse e que estava pensando em tirar a própria vida. E na bolsa, né, barra saco plástico que Gail Slade, a amiga de Maria, entregou à polícia, havia uma dessas notas datada de 8 de dezembro de 2004 que dizia o seguinte: Querido Joe, eu te amo muito. Não consigo continuar assim. Tomei uma decisão. Que Deus te abençoe. Com amor, Maria. Ou seja, tudo aqui estava indicando que Joe estava preparando o terreno para fazer o desaparecimento da esposa parecer um suicídio. Logo, né, por motivos óbvios, Joe teve que ser interrogado. E eles falaram sobre tudo, da vida amorosa conturbada até a rotina mais banal da casa dos Korp. Segundo ele, o casamento estava indo bem, até cerca de 6 meses antes, quando Maria descobriu que ele estava tendo um caso com Tânia. Sobre a ordem de restrição, ele disse que voltou para casa 4 dias depois de ser expulso porque acreditava, veja bem, que a medida já tinha sido retirada e que não fazia ideia do motivo do desaparecimento da esposa. Claro que não. E ele tinha uma resposta na ponta da língua para tudo. E Joe colocou toda a culpa em Tânia. Claro. Ele disse que ela era o verdadeiro problema entre ele e Maria e que por causa dela, o casal havia se separado e reatado algumas vezes.
Ele afirmou que a separação mais recente foi tranquila e que o objetivo era reconstruir o casamento. E aqui vem assim um detalhe bizarro. Limpa aí o seu ouvidinho, tá? Porque eu preciso que vocês ouçam essa parte com a clareza impecável. Ele disse que o único jeito de superar Tânia era matar a saudade. Sim, ele contou à esposa que precisava passar um tempo com a amante para conseguir esquecê-la. Que só assim, né, meu Deus do céu, só assim ele conseguiria tirá-la do seu sistema. E segundo ele, Maria topou. Confia. Então, lá foi ele, passou vários dias na casa de Tânia, fazendo várias coisas, várias safadezas, várias chuco no tchaca, várias oba-oba, vários negócios, várias frunfada. Chega a ficar nervosa aqui. E Maria teria ficado super de boas com isso, tranquilona, mó paz, ó. Meu marido tá lá me traindo e eu tô super de boa. E os dois marcaram um dia que ele voltaria pra casa. No dia combinado, tudo tava ótimo, como se nada tivesse acontecido. Felizes como em um conto de fadas. E ele achava mesmo que a polícia ia engolir essa história. O mais irônico foi que quando o detetive chegou a comentar assim, ó, nossa, ela era bem compreensiva, né? Ele respondeu, sim, muito, porque ela me amava demais. E eu a amava também. Tem partes assim nesse caso que não dá pra controlar minhas reações. Eu já peço desculpa por isso. Dai-me paciência. Dai-me paciência. Só que quando Joe saiu da delegacia, porque afinal ele não estava sendo acusado de nada, então ele só foi, deu um interrogatório e estava livre, ele não imaginava que uma equipe de vigilância estava colada atrás dele. E aí veio um comportamento curioso, totalmente inesperado para alguém que não teria nada a esconder. Em vez de ir direto para casa, ele parou o carro em uma rua suburbana, saiu com uma sacola plástica branca com listras azuis e jogou a sacola dentro de uma lixeira verde, com a tampa marrom quebrada. Depois, ele entrou no carro e foi embora. Aquela sacola era o único objeto dentro do lixo, os detetives filmaram tudo e, claro, foram ver o que tinha dentro. Um molho de chaves reservas do carro, documentos, recibos, um caderno, um walkie-talkie, uma touca ninja, mais conhecida como balaclava, na verdade é o nome oficial, um frasco com pó branco, lembrem-se desse pozinho branco, que a gente vai voltar a falar dele mais na frente, fotos e negativos, entre outras coisinhas. Enquanto isso, a casa dos corpos estava lotada de policiais. Eram detetives à paisana, peritos forenses de macacão azul, policiais fardados, tinha de tudo. A equipe já estava lá fazia mais de uma hora, tirando fotos de tudo, vasculhando todos os cômodos. Eles chegaram a coletar fitas, discos de computador, uma fita de vídeo com o título Sexo, documentos, tags de pedágio que rastreiam o carro, cartas pessoais e outras coisas. Eles examinaram até as bitucas de cigarro e marcas no chão. Afinal, eles estavam em busca de qualquer vestígio. E naquele mesmo dia, a investigação recebeu oficialmente o nome: Operação Business. E Joe estava ali, observando tudo e fingindo surpresa. E ele até chegou a conversar com os policiais e sugeriu que o corpo da esposa talvez estivesse em Whittlesea, que é uma região ao norte de Milkerham, só que sem motivo nenhum para pensar nisso. Ele só jogou a ideia no ar, assim bem inocentemente, sem ninguém ter perguntado. E mais tarde, foi a vez de interrogar Tanya Herman e vasculhar a casa dela. Os detetives reviraram armários, gavetas, lixeiras e apreenderam documentos, roupas e o HD do computador. E o que encontraram ali revelou, assim, um relacionamento muito mais profundo do que Joe havia deixado parecer. Lembra que Joe tinha dito que o caso dele já tinha acabado e tal, que era uma coisa assim super superficial, que não tinha durado muito tempo, aquela coisa toda? Então, não era bem assim não. Tanya disse que os dois tinham plano de se casar, que Joe estava se preparando para deixar Maria. E mais, contou à polícia que Joe dizia que Maria o ameaçava de morte, que várias vezes ela teria dito que o esfaquearia ou o mataria enquanto ele dormia. E essas histórias chamaram bastante atenção, que outras histórias ele teria inventado e contado a Tanya. Naquela mesma sexta-feira, dia 11, o desaparecimento de Maria finalmente foi parar nos jornais. Às 11 da manhã, a polícia de Victoria fez uma coletiva de imprensa com a descrição de Maria e os dados do carro dela, porque nas primeiras horas de uma investigação, cada minuto conta. As testemunhas ainda têm memória fresca e os suspeitos estão vulneráveis, tentando esconder ali seus rastros. E a ajuda do público podia ser decisiva.
Mas à medida que o tempo passava, a esperança de encontrar Maria com vida diminuía. Já eram 3 dias desde o seu desaparecimento, sua imagem estava em todos os jornais e telejornais, e a polícia já havia feito checagens exaustivas com amigos, conhecidos e outras instituições. E mesmo assim, nenhuma pista, nenhuma testemunha, nenhuma visão confirmada de Maria, nem no carro dela, absolutamente nada. Até que tudo mudou. Era um domingo, dia 13 de fevereiro, quando as autoridades finalmente descobriram onde estava o carro. Um sedã havia chamado a atenção dos funcionários de um depósito de jardinagem na Dallas Brook Drive e reportagens já estavam circulando dizendo que a polícia procurava um veículo exatamente daquele modelo no caso de uma mulher desaparecida. Os funcionários, que eram policiais de folga da Victoria Police, avisaram o comando da corporação e por volta das 10h30 da manhã, a área já estava isolada com a clássica fita de cena do crime. E sim, realmente aquele era o carro que eles procuravam. Ele pertencia a Maria Matilde Corp, a mãe dos subúrbios que tinha sumido em circunstâncias bem suspeitas 4 dias antes, no dia 9 de fevereiro de 2005. Nem mesmo a Perfumado e a Paz dos Jardins Botânicos reais conseguiram abafar o cheiro da morte naquela manhã de domingo. E o fedor vinha do porta-malas do carro. A suspeita? Um corpo. Lá dentro estava Maria Corp. O seu rosto estava completamente inchado, cheia de hematomas e caída de forma torta sobre o assoalho. A sua cara estava irreconhecível, ela estava muito machucada, tinha sangue seco e escurecido que cobriu o nariz e a boca, e um dos lados do seu rosto estava tão inchado que parecia ter dobrado de tamanho. A blusa tinha subido até o peito e as mangas curtas deixavam à mostra o braço direito, que também estava igualmente inchado. A pele de Maria estava assustadoramente pálida, parecendo um manequim, e os lábios, que costumavam ser carnudos e rosados, estavam rachados e ressecados. Havia um cobertor xadrez vermelho ali dentro e aquele cheiro, o fedor de decomposição que gruda na alma. Todo policial que olhou para dentro daquele porta-malas teve a mesma reação. Ela estava morta. Mas então, o peito dela se mexeu. E para a surpresa de todos, ela estava viva. Imediatamente, Maria foi levada para o Hospital Alfred e lá o Dr. Mark Fitzgerald, que era o diretor do Centro de Emergência e Trauma, fez um diagnóstico provisório. O cérebro de Maria havia sido privado de oxigênio e, por conta disso, ela teve uma lesão cerebral hipóxica. E, pelo machucado que ela tinha no pescoço, parecia que ela havia sido estrangulada. O estado era extremamente crítico e a chance de sobrevivência era apenas de 25%. E era mais do que óbvio, né? Não tem nem como dizer que foi outra coisa, que alguém tinha tentado matá-la. Nos dias seguintes, a polícia confirmou que havia evidências indicando que Maria ficou dentro do porta-malas durante todo o tempo que esteve desaparecida. E que o estrangulamento provavelmente aconteceu após uma luta, possivelmente em um chão de concreto. No mesmo dia em que eles encontraram o carro, Tanya e Joe foram levados de volta à delegacia de homicídios na rua St. Kilda para mais uma rodada de interrogatórios. Dessa vez, sobre o sequestro e a tentativa de assassinato de Maria Corp. Mesmo se considerássemos só os dados estatísticos, Joe Corp já seria um suspeito assim em potencial. Na Austrália, 94% dos homicídios de mulheres naquela época eram cometidos por homens e, desses homens, quase 2/3 eram parceiros ou ex-parceiros das vítimas. Então, antes mesmo de avaliar os detalhes do caso, as chances já não estavam a favor dele. Mas havia outro motivo bem mais concreto para os detetives ficarem de olho em Joe. E ele sabia disso. A ordem de restrição. Na véspera do desaparecimento, Maria e Joe tinham ido juntos ao tribunal de Broadmeadows para solicitar a retirada da ordem de afastamento e aparentemente os dois estavam tentando reatar. Porém, a oficial responsável pelo caso não ficou assim totalmente convencida. Maria parecia nervosa, ela estava tremendo e claramente estava super desconfortável, e aquela mulher já tinha visto muitas esposas vítimas de abuso na vida. Então ela apenas olhou para Maria e imediatamente ela pensou que ela era uma daquelas que realmente estava com medo, mas que estava ali tentando manter as aparências. A oficial então sugeriu que ao menos uma cláusula fosse mantida, aquela que proibia Joe de assediar ou agredir Maria. Mas no dia seguinte, com a descoberta da tentativa de homicídio, a polícia decidiu reinstituir a ordem por completo. Se Joe amava mesmo Maria e soubesse de mais coisa do que estava dizendo, talvez essa barreira o fizesse falar um pouco mais. Abrir a boca, jogar as cartas na mesa. Principalmente se houvesse outra pessoa
a quem ele pudesse culpar. E na mesma noite em que ele foi detido, os detetives entraram com um pedido formal no tribunal, que foi aprovado, e Joe Korp estava novamente proibido de se aproximar da própria esposa, que estava em estado crítico. Enquanto Maria continuasse viva, havia ali a possibilidade de que ela identificasse quem tentou matá-la. Mas, dada a gravidade da lesão cerebral, isso era bem provável. Porém, quem tentou matá-la não tinha como saber disso. Se ela tivesse visto algo, ainda era um risco. Então, por conta disso, por precaução ali, a polícia colocou um policial de guarda na porta do quarto dela, no hospital. Enquanto isso, Tanya e Joe continuavam a negar tudo. Foram interrogados de novo, mas sem provas, eles acabaram sendo liberados. A sorte deles, no entanto, estava prestes a virar, meus amigos. O ponto decisivo da investigação aconteceu às 9 horas e 25 minutos da noite da segunda-feira, dia 14 de fevereiro, quando Stephen Gerald Deegan, que era o irmão de Tanya, acabara de assinar o seu depoimento à polícia. E assim, ele continha revelações explosivas sobre os dias que antecederam 9 de fevereiro. No domingo, quando ele viu nos jornais que o carro de Maria tinha sido encontrado, Deegan ficou bem quieto. Ele sentiu que precisava contar o que sabia, mas não sabia muito bem como fazer isso. E na segunda-feira, ao ler no jornal a declaração de Joe dizendo que seu relacionamento com Tanya tinha acabado, ele criou a boa e velha coragem. Ele contou tudo o que a memória dele permitiu lembrar sobre Tanya, Joe e o plano para matar Maria. Sim, porque ele sabia de muita coisa bem incriminatória. Ele disse à polícia que testemunhou uma conversa entre a irmã e Joe sobre o assassinato. E assim, eles falavam abertamente sobre o plano. Deegan tentou argumentar, convencer a irmã de que aquilo era uma loucura, maluquice, né, completamente fora da casinha, o básico, né? Mas ela apenas o ignorou. Só que foram os detalhes específicos que Deegan relembrou sobre a tentativa de assassinato que chamaram a atenção dos investigadores. Ele contou que dias antes de Maria desaparecer, talvez até na véspera, ele recebeu um telefonema de Tanya pedindo que fosse até a casa dela, porque ela tinha algo importante para contar. Quando ele chegou lá, Tanya foi direta. Ela e Joe iam matar Maria. Assim, na maior naturalidade, como se estivesse falando sobre uma ida ao supermercado. E já estava tudo planejado. Ela ia usar luvas de algodão finas, tingir o cabelo, colocar uma touca de natação e por cima um gorro preto. Ela ainda descreveu as roupas que ia usar. E o plano era o seguinte: Joe passaria para buscá-la e a levaria até a casa dele. E no caminho, ela se esconderia no porta-malas para entrar sem ser vista. Depois, se esconderia atrás do carro e esperaria por Maria na garagem. Quando Maria aparecesse, Tanya sairia de fininho e atacaria por trás, tentando estrangulá-la com um cinto. E em seguida, colocaria o corpo no porta-malas e deixaria o carro estacionado perto do monumento Shrine, que é um local sempre movimentado, cheio de carros, perfeito para passar despercebida. E com isso, todas essas informações que eu acabei de dar para vocês, o quebra-cabeça começou a se encaixar. E naquela noite na delegacia, Deegan continuou seu relato. Ele contou ao detetive que Tanya apareceu no seu trabalho na Elizabeth Street na manhã de quarta-feira, que foi exatamente o dia do desaparecimento de Maria, pedindo uma carona para casa. Só que ele disse a ela que não podia levá-la, que tinha coisas a fazer, afinal ele estava no trabalho, e que ela deveria pegar o trem. Mas, no fim, ele acabou cedendo quando Tanya disse que precisava levar a filha para a escola. Só que lá no fundo ele sabia que a história não estava batendo, que tinha uma coisa estranha acontecendo, e quando ele perguntou o que ela estava fazendo ali, Tanya respondeu que tinha ido a uma entrevista de emprego. Porém, Deegan sabia que aquilo era uma baita de uma mentira, porque a entrevista que ele sabia que ela ia ter era do outro lado da cidade. De acordo com ele, no fim, Tanya acabou admitindo. Ela disse que tinha levado adiante o plano e que tinha matado Maria Korp. Ela também chegou a dizer que queria voltar o carro para garantir que Maria realmente estava morta, ou talvez apenas para mover o carro. E ela também perguntou uma coisa meio perturbadora. Ela perguntou quais barulhos um corpo morto fazia. O que é uma pergunta minimamente bizarra de se fazer. Mas mesmo assim, Deegan não acreditou. Na verdade, ele não queria acreditar que a própria irmã seria capaz de matar alguém, ainda mais ela que tinha esse hábito de inventar histórias e mentiras malucas. Ele achou que era apenas só mais uma das fantasias de Tanya e que ela estava brincando com ele. Mesmo que isso não seja uma brincadeira que se faça. E eu acho bem esquisito toda vez que eu faço um caso ou eu ouço algum caso que tem alguém que ouviu o plano de outra pessoa para matar alguém e aí a pessoa fala, eu achei que era brincadeira. Gente, vocês estão
precisando, assim, mudar o conceito de brincadeira de vocês. Ok? Obrigada. Depois da conversa, Deegan pegou emprestado o carro de um cliente para levar a irmã para casa. E enquanto isso, a filha de Tanya, chamada Taylor, tinha acordado em uma casa vazia. E quando a mãe chegou, ela já estava de uniforme, prontinha para ir para a escola. Tanya se trocou, penteou o cabelo da filha e saiu às pressas com ela. Então, ela deixou a filha na escola entre 9h30 e 9h55 da manhã, dizendo à professora que a menina tinha tido um pesadelo na noite anterior e que, por conta disso, deixou ela dormir até mais tarde. E foi aí que surgiu outra informação importante. Dessa vez, vinda da própria Taylor. A professora notou que a menina estava muito retraída naquele dia, sendo que ela sempre era falante, animada, mas ela estava claramente abalada e ela passou o dia todo abraçada no ursinho de pelúcia da sala, chegando a chorar 2 vezes e naquela manhã tinha até se agarrado à mãe, sendo que isso era algo que ela nunca tinha feito antes. E tudo aquilo ali preocupou muito a professora. Anteriormente, Taylor já havia mencionado uma mulher chamada Maria. Só que na época, a professora não fazia ideia de quem era, mas no começo do ano, a menina explicou que não podia mais esperar pela mãe na colina depois da aula, porque era ali que Maria buscava o filho dela. Taylor também já tinha falado sobre os problemas entre a mãe e Joe e como Tanya precisava lutar para ter Joe de volta, senão nunca seria feliz. E as professoras concordaram que aquela criança sabia muito mais sobre relacionamentos adultos do que qualquer menina de 8 anos deveria saber. E depois, quando a professora soube do ataque a Maria, ela obviamente meio que conectou os pontos e contou tudo isso à polícia. E Deegan também procurou a polícia, como vocês sabem, quando finalmente teve certeza de que a sua irmã estava por trás da tentativa de assassinato. Para os investigadores, o quebra-cabeça começava a se encaixar. Algumas peças eram assustadoras, outras meio vagas e várias eram simplesmente bizarras. Mas uma, em particular, era de cortar o coração e veio de uma colega da escola da Taylor. Apenas 2 dias após o carro de Maria ser encontrado, os policiais souberam de uma conversa bem perturbadora que aconteceu no recreio da Greenvale Primary School. Foi no intervalo do almoço, no dia seguinte à tentativa de homicídio, que Taylor estava lá sentada debaixo de uma árvore com algumas amigas, brincando e conversando, como crianças fazem, quando ela soltou a bomba que carregava sozinha. Ela disse que sabia quem tinha estrelado Maria, que no caso tinha sido a sua própria mãe e que foi Joe quem a mandou fazer isso. E que ela, Tanya, deixou muito sangue na garagem. Depois de contar isso, Taylor implorou para que as amigas guardassem segredo. Ela disse que tinha medo que a mãe fosse presa, né, porque afinal era a mãe dela. Mas uma das meninas não aguentou guardar aquilo tudo sozinha, por motivos óbvios, e contou para a mãe no dia seguinte ao encontrarem o corpo de Maria, e depois disso elas foram até a polícia. No dia seguinte, no dia 16 de fevereiro, os detetives convenceram Deegan a usar um gravador escondido preso no peito e ir até a casa de Tanya para que toda a conversa entre os dois fosse registrada. E nela, Tanya confessou absolutamente tudo. Deegan até conseguiu convencê-la a ir até a delegacia para se entregar e disse que estaria do seu lado durante todos os momentos. Já em Milkenham, os detetives Tim Peck, Shane Brundell e Robert Garbutt faziam visita paralela. A gravação entre Tanya e Deegan mal tinha terminado quando, por volta das 10h45 da manhã, os investigadores bateram na porta de Joe Korp e foi então que Tanya Herman e Joseph William Korp foram presos pela tentativa de assassinato de Maria Korp. Sentada no banco de trás da viatura com o detetive Jamie Cookson, Tanya fez uma pausa e resolveu contar sua versão dos fatos. Segundo ela, desde o início, Joe queria que ela matasse a sua esposa, que tirasse Maria do caminho porque ela tinha algo contra ele e que ela tinha fotos de algo que ele tinha feito anos antes. E aparentemente Maria teria dito que se ele não ficasse com ela levaria essas fotos para a polícia. Joe então teria dito que não iria para a cadeia por ninguém e que não seria vadia de ninguém. E essas foram as palavras que acabaram dando esperança a Tanya. Esperança de que Joe só estava com a esposa por obrigação. Mas antes de mergulharmos no que aconteceu naquela garagem e no que veio depois, é preciso entender como essa história começou. Como essas pessoas chegaram até aqui. Então, vamos voltar um pouquinho no tempo. Vamos lá. Lá atrás, em 1998, quando Joe e Maria se mudaram para casa em Milkenham, tudo estava lindo, eram só flores, era um conto de fadas, maravilha. Mas aí,
Joe conheceu a internet. E, meu amor, quando esse homem descobriu o mundo mágico dos flertes online, das webcams e dos chatzinhos anônimos, foi ladeira abaixo. Ele passava horas e horas trancado no escritório da casa, colado no monitor, rindo e teclando como se estivesse ali resolvendo o grande enigma da humanidade. E quando Maria perguntava, ele dizia que estava trabalhando. Trabalhando o carisma com a webcam ligada, né? A arte da comunicação. Só que ele nem tentava esconder direito. Era quase como se ele quisesse ser pego, e quando o assunto vinha à tona, a desculpa era sempre a mesma. Eu me sinto negligenciado. Segundo ele, Maria passava mais tempo rezando ou conversando com a sobrinha portuguesa que morava com eles, né, que morou ali durante um certo período, do que dando atenção pra ele. E online, ele virava outro. Era um novo homem. Um verdadeiro galã latino, pedreiro fortão, cheio de virilidade. Ele se vendia como um conquistador atlético, ousado, cheio de fetiches e histórias calientes. Ou seja, mentiroso virtual com diploma. Daqueles que dão match em tudo, menos com a verdade. E claro, Joe também disse ao irmão, Gust, que as coisas tinham esfriado no casamento. Então, de acordo com ele foi obrigado a procurar consolo fora de casa. Porque, né? O mundo gira em torno das vontades dele. Obviamente. Resumindo, Joe Corp culpava Maria por não satisfazer as necessidades sexuais dele e por isso ele precisava procurar aventuras por aí. Olha, sinceramente, traição é uma coisa que eu nunca vou entender. Se você não quer mais estar com a pessoa, seja adulto e termina. Olha que mágico. Liberta a alma da pessoa e vai viver a sua. Ou tenha uma conversa sincera. Gente, no mínimo, tenha uma conversa sincera. Vai que nesse mundo moderno, o seu parceiro ou parceira te dá aí um free pass, um passe livre. Ou abre o relacionamento, não sei, qualquer coisa, mas não trai inferno. Que ódio, né? Infelizmente não é isso que acontece, as pessoas não conversam, não entram em consenso ali. E definitivamente não foi isso aqui que aconteceu nesse caso. Joe Corp preferiu o combo clássico. Ego inflado, mentira mal contada e desculpas esfarrapadas. E isso porque a responsabilidade afetiva passou longe. Bem longe. Os fetiches íntimos de Joe Corp não eram exatamente discretos. Ele curtia de tudo um pouco. Às vezes com uma pessoa só, às vezes com duas. E bom, às vezes com 3, 4. O céu é o limite. Em outubro de 2003, ele conheceu uma mulher que topava embarcar nessas aventuras que Maria claramente não aceitava. E essa mulher era Tanya Herman. E o ponto de encontro? Um chat online, claro. Na conversa, ele se apresentou como Joe Bont, um suposto empreiteiro solteiro de Milkenham, em Melbourne. Ele mandou foto dele, do cachorro, até do interior da sua casa e de Maria, e caprichou ali na propaganda. E funcionou porque Tanya ficou encantada com a casa. E com Joe. Levou ali alguns bons meses até ela descobrir que aquele cara bacana não era Joe Bont coisa nenhuma, era Joe Corp mesmo, casado, pai de família e trabalhador de uma fábrica de pneus. Mas nos encontros iniciais, ele escondia muito bem essa outra vida. Por 4 meses, o romance ficou só no virtual e nas chamadas de webcam. Mas quem era, afinal, Tanya Herman? Tanya Lee Ann Herman nasceu em 1966 em Rochester, no sul de Echuca, na Austrália. Ela era filha de William e Daphne Deegan. A caçula de 4 filhos, ela era uma nadadora promissora e mandava bem nas artes. Infelizmente, quando ela ainda era criança, ela foi vítima de abuso, e isso só veio à tona anos depois, durante uma avaliação com um psicólogo forense, já após sua prisão. Depois da escola, ela passou por vários empregos. Vendedora, faxineira, garçonete, auxiliar de creche. Tudo que aparecia, ela se jogava e ia, não tinha problema nenhum com isso. E o que ela queria mesmo era estabilidade e um relacionamento seguro. Que acredito eu que seja o que 99% das pessoas queiram. E em 1987, ela se casou com um homem bem mais velho, mas durou bem pouco. Meses depois, o casamento, acabou desmoronando, porque, de acordo com ela, ele era muito abusivo. Mais tarde, ela conheceu outro homem, José Arredondo Martínez, um estudante universitário com quem teve sua primeira filha, Carelita, em 1989. Mas quando a menina mal tinha 1 ano, o relacionamento também já dava sinais de falência. Tanya disse que José a deixou por outra mulher e ela acabou ficando com a guarda da filha.
Como agora ela era uma mãe solo em Melbourne, ela se virava como podia. Limpava escritórios, decorava bolos em padaria, fazia serviço de escritório, até que aos 26 anos ela voltou para Echuca e arranjou emprego como garçonete no bowling club da cidade. Logo depois, ela foi trabalhar nas famosas embarcações da região, as Paddle Steamers, e foi aí que ela conheceu seu segundo marido, Paul Herman, um marinheiro de terra firme que trabalhava como ajudante de convés. Eles se mudaram para Queensland e em agosto de 1996 nasceu a filha do casal, Taylor. A família então passou um tempo em Airlie Beach, mas logo voltou para Echuca. Porém, Paul não curtia muito o ambiente que vivia lotado de crianças e turistas. Ele trabalhava demais, bebia ainda mais e, segundo Tânia, eram 3 caixas de cerveja por semana e uma garrafa de bourbon. E de novo, segundo ela, ele também era agressivo. Então assim, basicamente era um completo caos. E ela também tinha um dedo podríssimo pra homem. Jesus Cristo, mulher. Em 2002, os dois se separaram e Paul ficou completamente devastado. E os amigos dele juram que ele era completamente apaixonado por ela e também que nunca viram esse lado violento e abusivo que ela alega que ele tinha. O que não necessariamente quer dizer que ele não tinha, né? Ele podia esconder muito bem de seus amigos, o que muitas pessoas fazem, mas Tânia tinha um histórico de mentir, então a gente também não sabe. Então, essa parte de Paul ser ou não ser abusivo, meio que fica no ar. E então, no dia 12 de janeiro de 2005, enquanto hasteavam a bandeira no trabalho, Paul teve um ataque cardíaco fulminante e ele foi encontrado caído com os óculos quebrados. Na época, ele tinha apenas 36 anos de idade e suas cinzas foram jogadas no rio. E Tânia foi ao funeral acompanhada do seu novo namorado. Sim, Joe Corp. Algumas pessoas dizem que a morte de Paul foi meio esquisita, foi muito súbita, que tinha umas coisas meio misteriosas, por ali. E alguns desconfiam que Joe Corp estava por trás disso aí, porque ele e Tânia já estavam tendo um relacionamento antes de Paul morrer. Então, jogando uma bomba aí pra vocês, aí vocês comentam aqui se vocês acham que sim ou que não. O primeiro encontro de Tânia e Joe, ao vivo, aconteceu no dia 11 de fevereiro de 2004. Joe encarou 2h30 de estrada de Melbourne até Echuca e foi direto para casa de Tânia. Eles almoçaram no Echuca Hotel, deram uma voltinha pela cidade e, digamos que terminaram o passeio com um pouco mais de entusiasmo do que o previsto. À beira do rio, eles resolveram o climão, a tensão, eu acho que é uma palavra mais apropriada, ali mesmo. Depois disso, Joe passou a visitá-la sempre que podia, alugava um carro, sumia de casa e dizia para Maria que estava viajando a trabalho. E claro, tinha muito mais por vir. O caso entre os dois só crescia. E assim, bem rapidamente. Tanto que Tânia vendeu sua casa em Echuca com o auxílio de Joe. E em outubro de 2004, eles assinaram juntos o contrato de aluguel de uma casa em Greenvale, pertinho da casa de Maria e Joe. E olha o nível do comprometimento, ou digamos psicopatia, maluquice e sem caratismo mesmo. Joe decorou a nova casa exatamente igual à casa que ele tinha com Maria. A mesma mesa de jantar, as mesmas cadeiras, tudo igualzinho. Pois é, a esse ponto Joe já tinha conquistado Tânia e agora conquistava também a filhinha dela, Taylor. Os dois matricularam Taylor na mesma escola do filho dele, Damien, e Joe foi até cadastrado como contato de emergência da menina. Ela até dizia para a professora que tinha 2 pais, um no céu e um chamado Joe. Para Tânia, ele prometia o mundo, Nossa, eu vou até a lua por você eu te dou tudo. Dizia que iam se casar, construir uma casa dos sonhos, viajar o planeta e até ajudaria a abrir algo na indústria da moda. Segundo ela, ele chegou a pedi-la em casamento na frente dos amigos durante um churrasco em Echuca, enquanto ainda era casado com Maria. E Tânia ficou tão empolgada que ela chamou a filha mais velha para ser dama de honra. E Joe Corp virou o centro do mundo de Tânia Herman. O relacionamento era tão intenso que quando Joe desaparecia do mapa sem avisar, ela entrava em colapso. E assim, ele sumia o tempo todo. Ele sumia e ela achava que a vida tinha acabado. Ela também queria agradá-la a qualquer custo. Se ele dizia para ela usar preto, ela usava. Pediu para vender a casa em Echuca? Vendia. Mandou tirar a casa do mercado? Tirava. Ela ia todo dia levar o lanche dele no trabalho dele, o que é completamente insano, porque os colegas de trabalho viam. Então,
Como assim? Mostrando que ele tava 100% nem aí se Maria acabasse descobrindo. Tipo assim, 100% nem aí. E quando ele sugeriu ter ali relações em grupo, ela topou sem piscar. Os amigos dela achavam que ela estava super feliz e apoiavam o caso, mas a família, nem um pouco. O pai dela, chamado Bill, nunca confiou em Joe. A sua mãe notou que a filha só vestia preto agora. E o irmão, Steve Deegan, achava que ela tinha sido completamente manipulada. A irmã Fiona também não engolia o sujeito e a família até pensou em contratar um detetive particular para investigar a vida de Joe. Mas, no fim das contas, eles desistiram. E foi então que, lá por meados de 2004, Joe começou a soltar umas falas bem sinistras. Ele dizia que a única forma de ficarem juntos era dando um jeito em Maria. Tânia nunca levou a sério, ela achava apenas que era só conversa, até que um dia, enquanto estavam juntos na casa dela em Greenvale, Maria ligou, né? Era esposa, queria conversar com o marido, só que quando Joe atendeu, ele ficou super irritado, desligou e falou pra Tânia que precisava ir embora. E no embalo, ele deixou escapar de novo. A gente precisa se livrar de Maria. Fim da conversa, começo do pesadelo. No final de dezembro de 2004, Steve Deegan estava na casa de Tânia visitando a irmã e Joe Corp, e o papo da noite era sobre séries policiais de TV. E pasmem, o casal não fazia a menor questão de esconder que queriam acabar com a vida de Maria. Perguntavam, assim, na maior cara de pau, qual seria a melhor forma de tirar alguém de cena, se é que vocês me entendem. E como Deegan era fã de CSI, como muitos de nós, ele conheceu alguns métodos e comentou com eles, achando que era só um papo de curiosos sobre crimes reais. Nada além disso. Ele chegou a dizer que usaria um cinto como arma, que algo manual e brutal seria mais eficaz, mas aí Tânia solta do nada, do completo nada, que ela e Corp iam matar Maria. Como eu falei anteriormente, Deegan achou que fosse brincadeira e mais uma vez avisou a irmã sobre Joe, dizendo que não gostava do cara nem um pouco e que queria que ela terminasse, tentava ali aconselhar, mas entrava por um ouvido, saía pelo outro. Pouco depois do ano novo, Deegan voltou à casa de Tânia e dessa vez com a sua esposa presente. Enquanto a esposa brincava com a pequena Taylor, Tânia voltou ao assunto. Como cometer o assassinato perfeito? Deegan sugeriu comprimidos para dormir, mas Tânia respondeu que isso já havia sido tentado. Como é que é? Ela disse que já tinham tentado envenenar Maria com pó branco. Aliás, vale lembrar, lembra que eu falei para vocês guardarem o pó branco? Voltamos a ele. Um pó branco foi encontrado naquele saco plástico que Joe descartou no lixo, sem saber que estava sendo seguido pela polícia. Então, assim, eles já estavam ativamente tentando tirar a vida de Maria. A esse ponto aqui da história, Maria já sabia do caso. No Natal de 2004, ela já não era a mulher sorridente e falante de sempre. O casamento que um dia ela acreditou ser sólido estava despencando. No começo, ela tinha embarcado no papo de que as viagens de Joe para Sydney era por conta de um novo negócio. Ela chegava até a fazer a mala dele com carinho, acreditando nas ligações cheias de "eu te amo", mas não demorou muito tempo até que a sua intuição começasse a gritar. Em setembro, ela confidenciou à filha Laura que achava que Joe estava com outra. Ela também contou para a sobrinha e para a colega de trabalho. E quem convivia com Maria via a transformação gritante. Ela chorava no chão da fábrica, ela emagreceu demais e parecia viver sufocada por ansiedade. Ela chegou a procurar ajuda no padre, nos vizinhos e basicamente em qualquer ombro que pudesse e quisesse ouvir. E não demorou muito tempo também para ela descobrir quem era a outra mulher, Tanya Herman. Ela descobriu também que eles tinham um perfil em um site de swing, buscando relações com outros casais. E quando ela confrontou o Joe, ele veio com o clássico: ela é só uma colega. Maria sabia que era mentira, né? Ela não era besta. E ela se sentia presa e o medo de ver a vida que construiu desmoronar era mais do que real. Era quase que palpável. Ela começou então a registrar tudo em um diário, a sua dor, a frustração e até alertas para a filha, dizendo que o conteúdo poderia servir como prova caso algo acontecesse com ela. Houve momentos em que ela realmente desistiu de Joe e escreveu cartas expressando seus sentimentos, e ele respondia dizendo que queria ficar junto com ela, e Maria ainda tentava salvar o casamento, mas suas orações por um marido honesto e fiel continuavam sem resposta. Em dezembro de 2004, uma ordem judicial proibia Joe de se aproximar da casa da família após uma briga motivada pelo caso com Tânia.
No dia 19, Joe chegou em casa de madrugada, né? Tranquilão, como se nada tivesse acontecendo. E encontrou, né? Se deparou ali com suas roupas no portão e as fechaduras trocadas. E armado com um pedaço de cerca, ele ameaçou arrombar a porta. Ele não queria ver a esposa ou filho. Claro que não. Ele só queria recuperar o seu computador, gritando por ele repetidas vezes. E, obviamente, com essa cena apavorante, Maria ficou assustada e chamou a polícia. E no dia seguinte, o tribunal reforçou a ordem de restrição. Joe não podia assediar, agredir ou intimidar Maria, nem se aproximar a menos de 200 metros da casa. Ele então se mudou para a casa de Tânia, mas no dia 23 de dezembro ele voltou para a casa de Maria e Tânia só descobriu quando ela chegou em casa e viu que as roupas dele tinham sumido. Joe passou o Natal com Maria, mas logo depois voltou com Tânia, alegando que Maria o estava chantageando com as tais fotos que ela tinha de alguma coisa que ele tinha feito, sabe-se lá quando. E em janeiro de 2005 veio uma segunda separação. E foi aqui que ele disse que ia morar com Tânia durante esse tempo para tirá-la ali do seu sistema, né? Lembram disso, desse papo? Como se fosse um adeus, sabe? E pior, ele disse como se Maria tivesse concordado com essa maluquice toda e super apoiado. Insano, mas coerente com o mundo distorcido dele. No fim de janeiro, Joe já estava de volta em Milkenham. E se você acha que já viu o pior, segura! Em agosto de 2004, Joe estava dividido, né, entre as duas e decidiu terminar com Tânia da forma mais cruel o possível, fingindo a própria morte. Sim, ele inventou que havia morrido em um acidente no exterior. E Tânia ficou tão arrasada que tentou tirar a própria vida e, enquanto isso, Joe estava bem vivo, caçando novas aventuras, né, sexuais online. 4 dias depois, ele reapareceu como se nada tivesse acontecido e, inacreditavelmente, Tânia o perdoou. Pois é. Assim, no início de 2005, Joe continuava com Maria, mas também mantinha um caso com Tânia e suas aventuras no swing com pelo menos 3 casais diferentes. Ele gostava de assistir e ser assistido, registrando tudo em fotos. Ele guardava todo o material pornográfico no armário e raramente saía sem sua câmera, e tinha fotos íntimas com Maria que ela acreditava serem só para ele, mas que ele mostrava para outros, sem o seu consentimento, porque ele não a respeitava nem nisso. Joe até tentou envolver Maria nessas fantasias, mas ela recusava. Ela era muito religiosa e ela achava tudo aquilo muito repulsivo, especialmente a ideia de swing, e tudo isso ela contou à sua conselheira, dizendo também que Joe a queria sempre em forma, bem vestida. Mas não para ela mesma. Claro que não. Ele apenas queria moldá-la como seu brinquedinho. Em certo momento, ele até sugeriu que ela fizesse cirurgia nos seios e em suas partes íntimas. E não para por aí. Ele também a atacava verbalmente, dizendo que ela era fria e que só buscava outras mulheres porque Maria não satisfazia. Mais uma vez, colocando toda a culpa nela das coisas que ele fazia. Maria também contou à conselheira que tinha medo dele. Ela queria muito que ele saísse de casa, mas Joe vinha com um papo esquisito de que ele conhecia pessoas, obviamente, né, se referindo a pessoas perigosas, e que não ia embora, e muito menos abrir mão de Tânia. No início de 2005, Maria ainda tinha uma pontinha de esperança, né, 1% assim de esperança, na verdade, de salvar o casamento, mas ao mesmo tempo ela sabia que a chance disso acontecer era mínima. Por isso, ela passou os últimos meses juntando todas as provas que conseguia sobre a infidelidade de Joe. E isso, com certeza, devia ser ela recolhendo e guardando todas as evidências para quando ela pedisse o divórcio. Em outras sessões com a terapeuta, vieram à tona detalhes ainda mais absurdos sobre o impasse no casamento dos Corp. Joe, que não tinha nenhum pingo de vergonha na cara, como a gente já percebeu claramente, ele insistia que Maria participasse de jogos sexuais e até topasse uma homenagem com ele e com a sua amante, Tânia. Sim, ele queria que a esposa se juntasse na cama com ele e a outra. E não, ele não cogitava acabar com o caso extraconjugal. Ele dizia que não podia largar porque era um vício. E o pior de tudo isso é que por muito tempo, Maria achava que a culpa era dela. Ela ficava se questionando o que tinha de errado com ela para não conseguir segurar o marido, e Joe reforçava isso o tempo todo, repetindo que era tudo culpa dela, por não fazê-lo feliz, e como se não bastasse, ainda fazia chantagem emocional doentia. Ele ameaçava tirar a própria vida na frente do filho, quando ela dizia que queria se separar.
Mas aos poucos, na sessão de terapia, Maria começou a juntar os pedaços da autoestima destruída e conforme a confiança voltava, ela percebeu e finalmente aceitou que era parte inocente nessa história e que as acusações dele eram injustas e sem fundamento. Ela decidiu que se ele insistisse em manter a amante, ela iria reconstruir a vida e recuperar sua independência. Só que Joe odiava essa ideia. Ele não queria uma Maria livre, queria uma Maria sob seu controle. E quando ela contou seus planos, ele se irritou e disse que não ia permitir. Só que dessa vez, ela já estava no limite. E foi aí que no começo de 2005, o papo de matar Maria começou a ganhar forma. De acordo com Tânia, Joe tinha 1000 ideias criativas. Atropelar Maria, simular um assalto, ou até simplesmente atirar nela, colocar o corpo no porta-malas e afundar o carro no lago de Yan Yan, na região de Whittlesea, que fica perto de Melbourne. Reparem um detalhe. Ele nunca usava a palavra matar. Ele sempre preferia se livrar dela, tirar Maria do caminho, ou coisas parecidas. E com o plano ficando cada vez mais concreto, no dia 8 de fevereiro de 2005, Joe foi até a casa de Tânia. Nesse dia, ela tinha sofrido um pequeno acidente de carro, voltando de uma entrevista de emprego, e achou inocentemente que ele estava ali para consolá-la. Que nada, né? Claro que não. Porque ele faria isso. Ele começou a catar roupas e objetos pela casa toda, e quando apareceu na cozinha com a mochila da filha de Tânia, ela perguntou o que era aquilo, e ele respondeu que eles iam usar, né, o objeto, a mochila. Foi então que ele mandou ela ir até o quarto e olhar a cama. Lá estavam os instrumentos do crime. Um par de sapatos, uma balaclava preta, uma touca de natação, um moletom com capuz, um par de luvas brancas e alguns outros itens. E foi assim que meses de conversa mórbida estavam virando uma ação concreta. Segundo Tânia, eles chegaram a discutir rapidamente sobre aquele material todo, porque Joe temia que abandoná-la, no caso abandonar Maria, poderia deixá-lo vulnerável a uma prisão por conta das tais fotos. Mas, em vez de interromper o plano ou ir à polícia, eles tiveram relações ali mesmo, né? Do lado de todo aquele arsenal para matar Maria. E depois, Joe foi para casa, como se não tivesse nenhuma preocupação no mundo, como se ele não tivesse acabado de criar todo um plano super criminoso. No dia seguinte, 9 de fevereiro, por volta das 5h20 da manhã, Joe buscou Tânia de carro e ela então vestiu a meia calça escura e o moletom que ele tinha separado. E Joe, como se estivesse montando um time para uma final, ele começou a motivar Tânia, dizendo que estava feliz por vê-la pronta e que queria que ela estrangulasse Maria até a morte. E ele deixou bem claro uma coisa: Maria não deveria sair viva da garagem. No carro, ele tinha calças pretas de moletom e um par de tênis dele no banco do passageiro, e ele explicou que era para ele usar porque assim minimizariam o risco de deixar fibras ou pistas forenses no local. E se as pegadas fossem desconhecidas, eles poderiam apenas culpar um intruso, porque esse homem tinha pensado em tudo. Eles chegaram à garagem de 3 carros por volta das 5h50 da manhã. Joe mandou Tânia colocar a balaclava e as luvas, pegar a alça de uma bolsa, se agachar em um canto e esperar. Ele então a beijou, disse que a amava e subiu para onde Maria, sem saber de nada, estava preparando o almoço dele e se arrumando para ir trabalhar. Eram cerca de 6h20 da manhã quando Joe voltou à garagem. Mais uma vez, fez seu teatrinho, né? Disse que amava a Tânia, perguntou quanto ela o amava e se ela estava disposta a mostrar, né, todo esse amor naquele dia. E reforçou mais uma vez, como se fosse um pedido super romântico, que não queria que Maria saísse viva dali. Em seguida, simplesmente entrou no carro e foi trabalhar. Álibi perfeito na cabeça dele. Uns 10 minutos depois, às 6h30 da manhã, Maria entrou na garagem pronta para ir trabalhar, e enquanto ela caminhava em direção ao seu Mazda, ela não tinha a menor ideia de que um par de olhos calculistas a observava de um canto escondido. Quando ela abriu a porta do carro para entrar, Tânia avançou, movida pela obsessão doentia que ela tinha por Joe, e em poucos passos ela já estava perto o suficiente. Então ela passou a alça de uma bolsa em volta do pescoço de Maria e puxou. Mas Maria não era de se entregar fácil. Ela conseguiu enfiar a mão por baixo da alça, aliviando um pouco a pressão e ganhando segundos preciosos para respirar. Ela girou o corpo e, tomada pelo instinto de sobrevivência, puxou a balaclava cobrindo o rosto da agressora e a arrancou de uma vez. E ali estava a revelação: a amante do marido. Deve ter sido um choque, mas no fundo, talvez não fosse uma surpresa. O ódio que as duas alimentavam uma pela outra explodiu ali, quando Joe, com a mão na cintura, começou a
de forma física. Maria gritou por ajuda da filha, mas Laura estava do outro lado da enorme casa. Ela até ouviu os gritos abafados que soaram como os de uma criança e foi investigar. Passou pela cozinha, mas nesse momento o barulho parou. Então ela voltou para o quarto e até perguntou ao irmão se tinha sido ele a gritar. E ele respondeu que não, e também disse que não tinha ouvido nada. E sem saber, Laura tinha acabado de ouvir o último pedido de socorro da sua mãe. E enquanto isso, na confusão da garagem, Tânia achou que ouviu passos na parte de cima da casa, que no caso era Laura. Então, ela entrou em pânico, com a possibilidade de ser pega, apertou ainda mais a alça e puxou com toda a sua força. Isso fez com que as duas caíssem no chão de concreto e Maria bateu o rosto, que começou a sangrar pelo nariz e pela boca, e pouco depois ela perdeu a consciência. Depois disso, Tânia colocou o corpo no porta-malas do Mazda e saiu dirigindo. De acordo com ela, Joe estaria esperando em algum ponto da estrada, mas ele nunca apareceu. Ele havia mandado abandonar o carro o mais longe possível de casa, sem indicar nenhum lugar específico. Então ela simplesmente continuou dirigindo. E no meio do trajeto, ela ouviu um som que fez o seu sangue gelar. Era a respiração. Maria ainda estava viva. Até então, Tânia acreditava que já tinha matado a mulher. Mas não. Maria resistia com toda a força que ela tinha. Depois de mais de 1 hora rodando, Tânia acabou chegando ao centro da cidade, não ouviu mais nada vindo do porta-malas e presumiu que Maria tivesse sucumbido aos seus ferimentos. Nisso, ela parou em uma rua tranquila, que era a rua Dallas Brooks Drive, que fica perto do monumento Shrine of Remembrance. E então ela apenas abandonou o carro com Maria ainda viva dentro. Só que ela não sabia disso. Seguindo as instruções de Joe, ela retirou tudo do veículo que pudesse identificar a vítima e fugiu a pé. Foi até o trabalho do irmão e pediu carona para casa, inventando que estava voltando de uma entrevista de emprego. E o resto, vocês já sabem porque eu já contei. Depois de ser presa, Tânia Herman sentou-se para um longo e intenso interrogatório com os detetives Jamie Cookson e Tim Peck. No total, foram 719 perguntas em quase 4 horas carregadas de emoção. A mensagem principal que ela queria passar era bem clara. Ela estava apenas seguindo as ordens de Joe. De acordo com ela, eram as palavras dele, fortes e persuasivas, que guiavam cada passo que ela dava. E ao longo de todo o seu depoimento, 2 coisas apareciam o tempo todo: dúvida e uma quantidade absurda de arrependimento. Mas na hora de realmente assumir a responsabilidade pelo que ela fez, quando perguntaram se ela tinha intenção de matar Maria, ela travou. Ela disse que não queria de verdade fazer aquilo, mas, no fim das contas, ela atacou Maria de forma brutal. Então, se ela fez isso porque Joe mandou ou não, ela já era adulta, o cérebro dela já estava 100% formado, ela podia decidir se ela queria ou não fazer isso. E, no fim, ela decidiu o que queria. E com o tempo, finalmente, depois de 84 anos, Tânia passou a enxergar Joseph Corp não como um simples aproveitador que se beneficiou do fato de ela ser sua amante, mas como um predador. Ela acreditava que Joe nunca quis aquele final feliz que prometia. Na cabeça dela, ele a tinha usado como uma espécie de agente do caos pessoal, e nesse ponto, até ele mesmo teria que admitir que era verdade. Joe, por sua vez, não estava nem um pouco disposto a falar. Para cada pergunta, a mesma resposta. Sem comentários. Quanto ao motivo, a polícia não demorou para encontrar. Dinheiro. Com a morte de Maria, Joe receberia cerca de $475 mil australianos como beneficiário e executor do testamento feito lá atrás, em 1996. Entre os bens estavam metade da casa, uma apólice de seguros de vida de $100 mil e um fundo de aposentadoria de $232 mil. Para os detetives, o cenário gritava ganância. E Joe nunca foi de economizar. Ele não economizava em presentes para Tânia e até mesmo para a filha dela. Ele comprou um carro novo sem aviso e isso foi algo que Maria desaprovou totalmente, já que era um gasto alto e inesperado e totalmente sem necessidade. Ele também bancou parte da mudança de Tânia para Melbourne. E em 2004, os Corps aumentaram o limite de crédito em $180 mil e as parcelas mal cobriam os juros. Um mês antes do ataque, eles já deviam $500 mil. Se Maria morresse e Tânia fosse presa, Joe lucraria uma bolada e não teria que lidar com nenhuma das mulheres. E claro, ele não imaginava, que ele seria pego. Muito menos que Tânia se voltaria contra ele. Após confessar, Tânia levou a polícia ao local onde enterrou provas que tinham sido queimadas.
Eles encontraram um saco plástico com um par de tênis sujos de sangue, uma escova de cabo vermelho e um par de brincos. No local do crime, os peritos focaram no chão da garagem e com luminol, que a gente tanto ama, revelaram manchas de sangue invisíveis a olho nu, compatíveis com a versão de Tanya sobre a luta com Maria. E finalmente, no dia 16 de fevereiro, Joseph Corp e Tanya Herman foram formalmente acusados de tentativa de assassinato, conspiração para assassinato e causar ferimentos graves intencionalmente. Joe foi levado para a prisão de Melbourne e Tanya para o presídio feminino Dame Phyllis Frost. E durante as investigações, a polícia também descobriu que Joe roubava da própria empresa. A casa dele estava cheia de materiais e equipamentos da firma, como computadores, telefone, lona, kit de primeiros socorros, e ele foi acusado de 4 furtos. Tá bom para vocês? No dia 28 de junho de 2005, Tanya teve audiência de confissão. Ela fez um acordo. Se declararia culpada por tentativa de assassinato e as outras 2 acusações seriam retiradas em troca de testemunhar contra Joe. E no dia 1º de julho, ela voltou ao tribunal para ouvir a sua sentença, onde o juiz disse o seguinte: eu preciso pesar contra a natureza extremamente grave do seu crime vários fatores atenuantes significativos que operam a seu favor. Você se declarou culpada logo no início. Você não tem condenações anteriores. Há muitos indícios de seu genuíno remorso. Avalio suas chances de reabilitação como excelentes. O fator atenuante mais significativo é sua cooperação com as autoridades. Sua cooperação pode significar que você terá que passar algum tempo sob proteção, com todas as restrições que isso implica. Você deu um compromisso que será registrado nos autos do tribunal. Especificamente, você se comprometeu a ajudar a polícia e prestar depoimento para a acusação contra Joseph Corp em relação a quaisquer acusações contra ele decorrentes das lesões causadas em 9 de fevereiro de 2005 a Maria Corp. Sua escolha de ajudar as autoridades tem várias implicações. Isso significa uma grande redução na pena imposta por razões puramente utilitárias ditadas pelo interesse público. Se não fosse pela cooperação passada e futura e pelos outros fatores atenuantes, eu teria condenado você a um período de prisão que seria vários anos maior do que o que estou prestes a impor. E com isso, aos 38 anos de idade, Tanya Leanne Herman foi sentenciada a 12 anos de prisão, com 9 sem direito à liberdade condicional, o que é pouquíssimo tempo. O juiz destacou que, apesar da gravidade do crime, pesavam a seu favor a confissão rápida, a ausência de antecedentes, o arrependimento genuíno e, principalmente, a cooperação com a polícia. Enquanto isso, a saúde de Maria piorava, ela respirava sozinha, mas seu cérebro já não funcionava de forma consciente. Não reagia, não se comunicava e, segundo os médicos, não tinha qualquer percepção do mundo externo. Maria não tinha familiares próximos na Austrália, além da filha, Laura DeGois, e como dá para imaginar, Laura não estava assim do lado de Joe. A tensão entre os 2 lados da família cresceu e a administração das visitas precisou ser controlada pelo hospital. E diante do impasse, o hospital pediu que o defensor público Julian Gardner assumisse a tutela de Maria e, após conversar com médicos, familiares, especialistas em ética, ele decidiu, no dia 27 de julho de 2005, suspender a alimentação por sonda. Ele argumentou que não estava mais sustentando a vida e sim apenas prolongando a morte, e a decisão foi alvo de muitas críticas, especialmente de setores da Igreja Católica, que a consideravam semelhante à eutanásia. Houve até quem o chamasse de assassino, o que, calma, isso é bem extremo, já, que a tentativa de homicídio vinha claramente de Tanya e Joe. Gardner, na prática, apenas pôs fim ao sofrimento. Maria já estava em morte cerebral. Literalmente não tinha mais nada que eles pudessem fazer. Já o processo de Joseph Corp começou no dia 1º de agosto de 2005. Ele enfrentava aqui 8 acusações, incluindo tentativa de assassinato, conspiração, lesão grave intencional, furtos e até falsificação de documento por causa de um crachá falso de polícia. Mesmo não precisando se declarar culpado ou inocente nessa fase, ele fez questão de afirmar sua inocência no registro da corte. Ele conseguiu liberdade condicional, sob fiança de $150 mil, garantida pela casa do pai, e foi proibido de entrar em contato com o filho e a enteada. No meio tempo, Maria ainda estava no hospital, mas a morte foi minando sua força, e na madrugada de sexta-feira, no dia 5 de agosto de 2005, ela partiu silenciosamente, sozinha e enquanto dormia, aos 50 anos de idade. Laura e Damian, querendo evitar os holofotes, divulgaram uma nota pública que dizia o seguinte:
Ninguém poderia nos preparar para o que aconteceu. Estamos profundamente abalados, mas queremos agradecer por todo o apoio que recebemos. Para nossa querida mãe, pelos momentos em que estivemos tão próximos, pelas vezes em que mais precisamos de você, por todas as coisas amorosas que fez, por ser a mãe verdadeiramente perfeita, deixamos nossa gratidão e todo o nosso amor, com o pensamento de que, quando olharmos para o céu, a estrela mais brilhante será o mesmo brilho que um dia esteve em seu olhar. Nunca vamos parar de te amar e jamais esqueceremos a melhor mãe que já conhecemos. Você viverá para sempre em nossos corações. Joe Corp não foi ao funeral porque uma das condições de sua fiança o proibia de chegar perto de Laura e Damien, e em vez disso ele fez uma cerimônia particular, entre aspas, na casa de Milkerham. E convidou cerca de 20 familiares junto com a imprensa, porque ele claramente queria que todos vissem o quanto ele estava sofrendo. Mas ele se recusou a falar com qualquer pessoa que fosse da imprensa, mesmo que ele mesmo estivesse convidado. Mas para sua família, o seu comportamento parecia estranho nesse dia. Ele até trocava mensagens com a primeira esposa, Leonie, sobre como estava se sentindo, porque parece que os dois tinham uma relação boa. Eu não sei exatamente como era essa relação, eu não sei se eles se falavam com frequência, né? Porque eles tinham filhos juntos. Eu não sei se ele voltou a falar com ela nesse dia. O que eu sei é que Leonie, mesmo com tudo que aconteceu, ela ainda tinha um carinho muito grande por Joe. E Gust, mais tarde, afirmou que Joe havia confessado a ele o tamanho do seu desespero. Ele dizia que não aguentava mais e que queria estar com Maria. Então, na noite do dia 12 de agosto, Joseph Corp tirou a própria vida dentro de casa. Ele morreu sem enfrentar as consequências legais pelo assassinato de Maria. E manteve a alegação de inocência até o fim. Em um diário manuscrito, que estava em cima da mesa, logo abaixo das anotações, que ele também tinha várias anotações assim, Joe culpava seus críticos por terem o levado à morte e, de forma absurda, ainda atacou a polícia, que o investigou, chegando ao ponto de responsabilizá-la por deixar Damien órfão. Na cabeça dele, nada era culpa sua. É claro que Joe Corp tinha seus desafetos, mas também tinha um bom número de apoiadores, por incrível que pareça. E no dia do funeral dele, na sexta-feira, dia 18 de agosto, cerca de 120 pessoas compareceram. O que é insano, na minha cabeça, considerando que isso era praticamente o dobro do público que esteve no funeral de Maria, na mesma igreja, apenas uma semana antes. E isso, né, diz muito sobre sua popularidade na época. Afinal, aqui estava um homem amplamente conhecido como marido infiel, manipulador, acusado de roubo e suposto conspirador de assassinato, e ainda assim conseguia juntar uma multidão. O que é, no mínimo, revoltante. As pessoas realmente deveriam ser melhores. Mas enfim. E existe uma teoria aí, que estava no livro que eu li para fazer o roteiro desse caso, de que muitas pessoas, incluindo vários investigadores, né, detetives, que estiveram nesse caso de Maria Corp, é que eles acham que Joe não pretendia realmente tirar a própria vida. Eles acham que ele ia fingir a própria morte, da mesma forma que ele fingiu para Tânia alguns meses antes, e então viver sua vida longe, né, refazer sua vida, enfim, e ser retratado pela mídia como um marido que estava muito mal, deprimido, o que faria sentido pelo fato dele ter chamado a imprensa para o seu funeral privado, onde ele chamou familiares e imprensa, mas recusou a falar com a imprensa, mas deixou eles filmando ali, né? Enquanto ele estava apenas caminhando de um lado para o outro, com a cabeça baixa, aquela coisa toda. E outra coisa é que antes dele, né, tirar a própria vida, ele ligou para várias pessoas dizendo o que ele ia fazer, e ele esperou essas pessoas chegarem na sua casa antes de, né, fazer o que ele fez. Outra coisa é que ele também estava pendurado muito perto do chão, e as pessoas acreditam que ele apenas só estava ajeitando as coisas, escorregou e realmente morreu. Eu não sei se eu acredito nessa teoria, mas se isso for verdade, gente, que maluquice. Mas enfim, em janeiro de 2013, Tanya Herman pediu autorização para se casar com outra detenta, e em 2014 ela foi libertada em liberdade condicional. Mas eu não consegui encontrar mais nenhuma informação sobre ela, e eu acredito que ela esteja se mantendo o mais longe da mídia o possível. E em uma entrevista ao programa A Current Affair, em 2010, a filha de Maria, Laura DeGois, que hoje em dia está com cerca de 46 anos de idade, disse que preferia guardar na memória a mãe dos tempos felizes. Ela não queria lembrar da tragédia horrível que aconteceu com ela, mas sim da pessoa incrível que Maria foi em vida.
Para os filhos, Maria não era só uma mãe maravilhosa, era também a melhor amiga que eles poderiam ter. Foi ela quem lhes ensinou sobre a vida, o amor e o valor de compartilhar. Ela era uma mulher de fé, apaixonada pela igreja, uma mãe dedicada e cheia de energia para viver. Não é à toa que ela lutou ao máximo para conseguir se manter viva. E essa foi a história de Maria Korp. E é isso, gente. Esse foi o caso de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever e deixar o seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem alguma sugestão de casos criminais, contos do Creepypasta, histórias do Reddit, é só comentar aqui embaixo que eu tento trazer o mais rápido possível. E se você tem também aí alguma história sua de algum caso criminal ou alguma história sobrenatural que aconteceu com você, com a sua família ou até mesmo na sua cidade, é só enviar por e-mail ddmeanoitestories@gmail.com. Então é isso, até breve!